Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Conexão Diálogo, hoje com uma questão de muita importância. Você já se perguntou se há conexão entre filosofia, ciência e teologia? E quanto esse assunto é referente à origem da vida? E hoje teremos um especialista no assunto que irá participar de uma conversa exclusiva no programa de hoje, para explicar essas conexões. Hoje conversaremos com o professor Glauco Barreira sobre as perspectivas filosóficas, científicas e teológicas sobre o design inteligente. Sejam bem-vindos, aguardem, daqui a pouco, após a vinheta, nós começaremos. Informação, entretenimento, cultura, negócios, saúde, educação e fé. No ar, Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso. Mais que um podcast, um debate sobre a vida. Oferecimento Wiki Telecom, a maior operadora de telecomunicações do Maranhão. Locadora Cargo, o veículo certo no lugar certo. E Instituto Brasileiro de Serviços Médicos, IBMED. Hoje temos a honra de receber um convidado cuja trajetória acadêmica e intelectual se destaca pela profundidade e interdisciplinaridade. Ele é professor Glauco Barreira Magalhães Filho, um estudioso que há anos se dedica a compreender as conexões entre filosofia, direito, sociologia e teologia. Além de doutor em sociologia e livre-docente em filosofia pela UFC aqui é a Universidade Federal do Ceará, e UVA, Universidade do Vale do Acaraú. Ele também é doutor em Ministério e mestre em Direito pela UFC, além de ser professor universitário do curso de Direito da UFC, com atuação na graduação, mestrado e doutorado. O professor Glauco Barreira compartilha hoje conosco suas reflexões sobre filosofia, ciências e teologia, trazendo uma análise única sobre esses temas. Seja muito bem-vindo, professor Glauco, meu Muito amado obrigado, irmão doutor em Paulo. Cristo. A palavra é sua para suas considerações. É um prazer enorme, doutor Paulo, estar aqui participando do programa, desse seleto número de ouvintes, né? E esperamos contribuir nessa questão da TDI e outros temas que sejam relevantes para o público e para o interesse do povo evangélico e não evangélico. Amém, meu irmão. Muito obrigado pelas suas considerações. Professor Glauco, começando, na sua ampla formação, que abrange direito, filosofia, sociologia e teologia, como essas várias áreas contribuem para o seu entendimento sobre design inteligente? Pois é, a grande disputa hoje em relação ao design inteligente é quanto à questão se ele cabe ou não dentro dos limites da ciência, ou até se ele pode ser um paradigma científico. Essas questões, elas não são decididas pela própria ciência, porque elas são acerca do que a ciência é, ou do que a ciência deve ser, de quais sejam os seus limites. Elas são decididas pela filosofia da ciência, que a gente chama de epistemologia. São questões epistemológicas, quer dizer, qual é a definição de ciência? O que é um método científico? O que é que pode se enquadrar dentro do paradigma da ciência? Se a ciência exclui isso, por que deve excluir? Por que não deve excluir? Então, nós temos aí um momento em que a filosofia se aproxima bastante da ciência. E entra também a questão do design inteligente de qual o limite entre ciência, concebida a partir do momento que você admite o design inteligente, e teologia, quer dizer, nessa questão do design inteligente, a sugestão de que existe um design, até onde a ciência pode ir, e a partir de que momento começou a teologia. Então, a gente vê que ciência, filosofia, teologia, todas dialogam em torno desse tema e desse assunto, né? E dentro do campo estrito da ciência, usando os seus próprios critérios, a gente ainda pode ver cientificamente, será que tais aparentes provas, será que tais teorias atenderam o requisito que a própria ciência estabelece? Quer dizer, essa é uma análise sobre se há ou não autocontraditoriedade, se você está
propondo que ciência é isso, mas também não está agindo como se ela fosse daquela maneira. Por exemplo, para quem exclui o design inteligente, não parece perceptível que as mesmas razões pelas quais ele exclui o design inteligente, ele deveria excluir também a teoria da evolução, que concorre com o design inteligente no mesmo nível de provas e possibilidades de persuasão. Então, todas essas discussões interdisciplinares, elas nos ajudam a esclarecer sobre a teoria do design inteligente, o seu papel na ciência e a relação da ciência com outras ciências. Perfeito, perfeito. Meu irmão, historicamente a gente sabe que o movimento iluminista, a tentativa do movimento com muito sucesso que eles fizeram foi excluir Deus da ciência e colocar a ciência acima de tudo, como o humanismo, não é? Você defende ou não defende que a ciência tem uma obrigação de explicar tudo na vida, filosoficamente? Não. Agora, uma coisa importante de se dizer, né, é que o iluminismo, no primeiro momento, ele não excluiu absolutamente Deus, num primeiro momento. Os, Sim, os primeiros iluministas, eles eram deístas. Então, sim, eles não acreditavam no que a gente chama de providência especial, né, que é aquela pela qual Deus pode agir na história de maneira imprevisível, soberana. Eles não acreditavam em milagres, que algum evento pudesse se dar fora daquilo que estava na rotina das leis naturais, mas eles não sim, tinham à época como dar alguma explicação alternativa para a origem do mundo. Então eles diziam que Deus havia feito o mundo. Deus funcionava para eles como uma hipótese de encerramento, né? Como um tapa-buracos, ou seja, isso aqui a gente não sabe dizer ainda como foi, então vamos admitir Deus. Deus criou o mundo e estabeleceu as leis. Então é como se ele tivesse dado feito um relógio, dado corda no relógio, e o relógio vai seguir segundo a força daquelas cordas que foram dadas, sem haver nenhum elemento novo, miraculoso, né? Mas é interessante observar que, como eles eram racionalistas, eles percebiam que o universo tinha elementos de racionalidade. Então, Deus também não era só uma hipótese de encerramento. É que para eles, naquela época, talvez qualquer tipo de sugestão de um Big Bang ou de uma teoria da evolução lhes parecesse extremamente estranhas, né? Porque eles, como pessoas que homenageavam muito a razão e tal, exaltavam muito a razão, podiam perceber que o universo era procedente de uma mente racional. Com o passar do tempo, né, houve o aparecimento dessas outras teorias sobre a origem do universo, sobre a origem da vida, que procuravam dispensar Deus. Como o iluminismo já vinha trabalhando com essa ideia de reduzir os espaços de Deus ao mínimo possível, então foi fácil surgir uma mentalidade que acatasse essas outras sugestões acerca das origens, e aí se estabelecesse completamente o que a gente chama de naturalismo, né? Que é quando se procura explicar tudo dentro dos limites da natureza, inclusive o surgimento da própria natureza, que parece-nos uma contradição lógica que ela tenha se autogestado, e a origem da vida, né? E aí nós tivemos essa situação em que agora nós nos encontramos. Agora, Pascal, que era um crítico do racionalismo cartesiano e era um cristão devoto, ele disse uma expressão célebre, ele disse, há razões no coração que a razão não compreende. Quer dizer, há perguntas que nós fazemos que a razão para ele, a razão do racionalismo, não era suficiente, mas era preciso apelar para um outro modelo de racionalidade, que era o das razões do coração. Quer dizer, nós temos certas perguntas
existenciais, e nós podemos entender que há determinadas respostas que são existencialmente mais satisfatórias, né? Então, não é uma questão matemática de demonstração, é uma questão de encaixe, é uma questão de congruência. Esse vazio é preenchido por essa determinada resposta. Então, ele falou dessas razões do coração. Além disso, a ciência, pelo menos como ela é concebida, ela não é muito capaz de dar sentido às coisas. Aí foi o John Lennox que deu esse exemplo, né? Se você tem um bolo de aniversário, você pode explicar como aquele bolo foi feito pela receita, mas isso não dá o sentido do bolo. O que é que você está comemorando ali com aquele bolo? Diz apenas como foi feita a sua composição, mas não o seu propósito, né? Por outro lado, poderíamos pensar numa lágrima. É, uma lágrima, do ponto de vista estritamente científico natural, é cloreto de sódio e água, mas para a pessoa que está chorando, a lágrima pode representar uma dor, uma perda, uma saudade, uma alegria, alguma coisa que tem um sentido, né? Olá, pessoal. Vocês que estão assistindo esse podcast Conexão Diálogo, nós queremos pedir para vocês que estão gostando do conteúdo que é feito com muito profissionalismo, muita capacidade, se inscreva, dê o seu gostei ou não gostei e comente também. Isso é muito importante para nós. Depois que você fizer isso, continue assistindo o nosso conteúdo. Um grande abraço. Então, a ciência, ela se enfraquece na hora que ela sai do campo de como as coisas se operam para o sentido das coisas. O design inteligente, ele procura apenas mostrar que há traços de, de desenho, de projeto no universo, mas sem dizer ainda para que Deus fez o mundo, o que lhe daria sentido, ou seja, ao mundo. Então, ele cria exatamente uma ponte de comunicação. Ele é onde termina a ciência e onde vai começar, por exemplo, a teologia e outros conhecimentos que vão dar sentido, né? Ou seja, nós percebemos que há um projetista. Aí, a partir daquele momento, fora do escopo estritamente científico, aí eu vou para outro campo, da teologia, da filosofia, se for o caso, em alguma medida, para perguntar que Deus é esse, que Criador é esse, que projetista é esse, e aí eu vou para o campo do sentido, né? Mas a mentalidade naturalista, ela termina sem essa ponte. Aquilo que ela explica cientificamente. Então, ela nos deixa no vazio para fazer devidamente a pergunta pela outra coisa de que o nosso ser também necessita, que é não apenas saber como as coisas funcionam, mas saber para que foram feitas, Sim. principalmente o para que da nossa existência pessoal. Eu sou a pessoa que descobre como as coisas se operam. Então, por que é que eu sou capaz de fazer essa descoberta? Para que eu fui dotado dessa capacidade de saber como as coisas operam? Eu posso, por saber disso, construir aeronaves, fazer isso, fazer aquilo outro, fazer certas coisas que vão servir à arte e tudo e tal, mas por que eu fui dotado desse talento e dessa capacidade? Para que eu devo fazer isso? Eu faço isso aí para que objetivo? Então, é aí onde eu pergunto outras coisas que a resposta não vai vir dentro dos estritos limites da ciência. Entendi. Professor, historicamente, só para a gente separar um pouquinho, em que momento há uma interseção do iluminismo com a teoria da evolução de Charles Darwin? Em que momento eles perceberam, se é Hum. possível a gente explicar essa interseção, que eles poderiam usar a teoria da evolução, que na verdade é uma sugestão, para pegar essa teoria e interferir na ideia humana de que nós evoluímos.
Pronto. Como eu disse, o iluminismo ele reduziu os espaços para Deus, né? Colocando Deus ali como o criador que dotava o universo de leis, como sendo a origem da vida, mas depois não haveria nem providência especial nem milagres. Esse foi um ingrediente, um elemento facilitador da futura recepção do evolucionismo, mas outros elementos também apareceram. Por exemplo, nós tivemos ali um fim das estruturas feudais, medievais, e cada vez mais uma formação do que a gente chama de sociedade moderna, mais individualista, e aí nós tivemos o florescimento do capitalismo. O capitalismo ele tem uma noção que valoriza a concorrência, né? Então a concorrência faz bem, porque ela diminui os preços dos produtos e aumenta a qualidade, porque cada um quer ter mais consumidor para o seu produto, então ele vai querer produzir algo melhor com o custo para o consumidor acessível. Então, tem coisas que são boas e oportunas dentro da sua zona, mas o ser humano parece que ele tem uma vontade de pegar alguma coisa que, que, que é bom dentro de uma determinada área, que explica alguma coisa dentro de determinada área, e dá uma extensibilidade para as outras. O próprio evolucionismo faz isso, né? Você tem hoje, além de um evolucionismo biológico, como originalmente foi concebido, você tem um evolucionismo moral, evolucionismo psicológico, a pessoa dá uma extensibilidade e leva para outros campos, né? E faz isso, às vezes, até irresponsavelmente. Mas, assim, estava no centro das atenções ali a economia, como uma ciência despontando, falando da importância da concorrência e tal. Essa ideia do capitalismo também favorecia a uma recepção do evolucionismo, não que o capitalismo convalide o evolucionismo e tal, ou vice-versa, mas o que estava no centro das atenções em determinado momento parecia condizer com o paradigma evolucionista, essa ideia concorrencial e de disputa e tal, porque isso levava também àquela visão da luta dentro das espécies pela vida, ou seja, os mais aptos, eles sobreviviam, o que promoveria a evolução da espécie, os menos aptos, devido à escassez de alimentos, às dificuldades, eles iriam morrendo, iriam se extinguindo, né? Outra coisa também era que havia teorias de evolucionismo no campo social. Por exemplo, Spencer, ele defendia uma evolução, né, uma evolução das sociedades mais primitivas para sociedades mais evoluídas. Esse tipo de pensamento, ele havia se intensificado com a descoberta de povos que ainda viviam bem antiquadamente, como ali naquelas ilhas é, é, ao redor da Austrália e tal. Então, eles começaram a fazer tipo uma narrativa. Aquilo ali era como nós éramos antes. No futuro eles vão ser assim. Depois até outros teóricos na antropologia derrubaram isso, mostraram que quando nós vemos, por exemplo, uma tribo indígena, não significa que a gente foi daquela forma ali exata no passado. Cada povo tem seu próprio ritmo de evolução, tem sua própria história, né? Se a gente pensar mesmo ali povos europeus, asiáticos e tal, eles têm uma história bem diferente, né? Mesmo admitindo
desenvolvimento tecnológico e tal, mas eles têm uma história bem distinta, né? Porque eles têm as índoles de cada povo. Mas aí começou-se a se defender essa coisa de um evolucionismo cultural. O Spencer, ele defendia isso, e muita gente chamava o pensamento de Spencer de darwinismo social. Mas, na verdade, o Spencer veio primeiro com essa concepção. Então, o marxismo é que seria um spencerismo é, econômico, o evolucionismo é que seria um spencerismo é, 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 biológico, né? Então, ele antecedeu, né, a O esses. marxismo veio com aquela ideia de sociedade perfeita, a partir da economia, né? Isso, Eles equilibravam todo o consumo da sociedade igualitária e isso seria perfeito, porque não se isso. consumou em lugar nenhum do mundo, não é? É. E E em também tinha o relação a... programa de evolução, né? Que era o Sim, escravagismo, feudalismo, capitalismo, socialismo e sim. comunismo, né? E comunismo, exatamente. E tem a ideia que você falou da sociedade, porque nós passamos a mostra de algumas sociedades que eram consideradas, entre aspas, primitivas, a história daquele casal de pigmeu lá da África, que foi capturado e levado para o zoológico de Nova York, né, o Otabenga, né? E foi mostrado como um homem primitivo, né? E eles, inclusive, passados os anos, eles foram libertos, mas se suicidaram, né? Porque não aguentaram aquela pressão de ficar numa jaula sendo observado por pessoas que, entre aspas, se diziam mais evoluídos, né? Então, essas experiências negativas da sociedade, filosoficamente, foram ruins. Mas ainda hoje eu acho que existe essa ideia de evolução social, como por exemplo, nós somos classificados no Brasil como sociedade de terceiro mundo, né? Enquanto existem sociedades do primeiro mundo baseadas na economia, não é? Então nós passamos ainda por essa tal da evolução sob o ponto de vista do capitalismo, que eu acredito que o capitalismo seja uma sociedade não perfeita, mas boa, porque isso é como você falou, isso gera a concorrência, gera oferecimento de melhores produtos, melhores serviços, né, melhores comércios, né, e porque a pessoa ela corre atrás do capital, né, os que dão mais resultados, elas vão atrair mais pessoas consequentemente, maior acúmulo do capital. Por exemplo, ninguém procura um profissional, um médico, um advogado, um dentista, que seja o que for, que não dê resultado. Todo mundo quer o melhor porque quer o melhor resultado para si. Aí isso daí atrai o capital, porque à medida de que o profissional ele é mais qualificado, ele dá melhores resultados, ele tem o direito de cobrar aquilo que ele acha pelo serviço dele, né? E isso paga quem quiser o melhor resultado. Isso é uma confluência de resultados, não é? Mas, professor, a ciência, muitas das vezes, e a religião, elas são vistas como opostas, né? Eu ouvi algumas vezes dizer ciência é ciência e religião é religião. As coisas não podem se misturar. Houve. O design inteligente sugere algo para essas duas perspectivas de religião e ciência? Quem sugere. E só complementando a outra parte, né? Sim, desculpe, meu irmão. O marxismo, ele também corroborou. Marx dedicou uma das suas obras a Darwin, que Sim, não deu muito crédito a isso, né? Mas ele defendeu um materialismo, né? Um materialismo ateu. Então, ele pretendia que o seu socialismo fosse um socialismo científico, era baseado no materialismo dialético. Então, essa qualificação de científico para o seu socialismo era em razão de inexistir Deus. Então, é como se houvesse alguma ligação entre ciência e tirar Deus da jogada, né? E reduzir tudo ao elemento material. Então, todas essas condições socioculturais, né, deram facilitação de receptividade do evolucionismo. Agora, a questão da teologia e da ciência
como eu disse, o design inteligente, ele para nos indicativos, né? Ele sugere que o mundo, como está organizado, é melhor explicado por uma mente do que apenas por acidentes na matéria e na energia, né? Nós não temos nenhuma situação imaginada em que a matéria ganhou por si mesma consciência, ou que você da matéria evoluiu para alguma mente. Nós só temos a experiência concreta de ver a mente, no caso até a nossa mente humana, criando coisas, né? Fazendo coisas funcionarem como máquinas e tudo mais. Então, a grande disputa entre o evolucionismo e o design inteligente é o que havia no princípio, matéria ou energia, de um lado, ou matéria e energia, ou uma mente, né? Então, o que se quer demonstrar é que há evidências suficientes de ordem, de padrões, de racionalidade na estrutura do universo, para inferir que o que havia originalmente era uma mente. Agora, que mente é essa? Quais são os seus atributos, o que esse criador quis quando fez o universo? Por que que o universo, o mundo, né? Ele se mostra em algumas coisas desorganizado, porque existem desordens, mesmo no meio da ordem. Então a pergunta é: essa desordem é porque esse criador, essa mente era imperfeita? Ou porque, tendo sido feito originalmente tudo perfeito, alguma coisa aconteceu? Para nós cristãos, isso tem a ver com o ser humano que foi criado livre, o próprio diabo, antes do ser humano, foi criado como um anjo livre e fez uma escolha que teve efeitos catastróficos, né, que trouxe desordem, trouxe caos. Então, essas outras questões nós as vamos ter no campo da teologia, né? Os evolucionistas gostam muito de apelar para esses elementos de desordem, mas a questão é o seguinte: nós vemos no universo, na vida, desordem suficiente para desconfiar de uma mente? Não. Nós vemos ordem suficiente para confiar que houve uma mente, apesar da desordem? Sim, né? Inclusive porque nós sabemos que uma coisa é desordem, porque a ideia de ordem prevalece. Se a ideia de um funcionamento regular de um órgão não fosse prevalecente, a gente não saberia quando ele está funcionando erradamente, né? Então, a desordem, ela é identificada pela ordem, e não o contrário. Ou seja, a gente identifica a ordem e depois vai vendo o que está desordenado, que é, exceção, né? Então, nós temos ordem suficiente para admitir uma mente, e nós temos que encontrar uma explicação para a desordem. Aí já não é mais suficiente a ciência. A gente vai ter que ver a teologia, que vai falar da queda, que vai falar do que possa ter acontecido no universo e tudo mais, né? Sim, sim, perfeito, perfeito. Meu irmão, no seu campo de atuação, que é a filosofia do direito, como a filosofia do direito e a hermenêutica jurídica, a área que você atua, podem dialogar com o design inteligente? De que maneira há essa explicação filosófica e hermenêutica jurídica? Bem, no direito existe uma concepção que a gente chama de lei natural. Hoje em dia não é nem muito compreensível ao homem atual a expressão lei natural, porque quando a gente a usa, remetendo à Idade Média e à Antiguidade, a gente está falando não de uma lei da natureza, no sentido de uma lei da ordem cósmica, a gente está falando de uma lei moral, mas era Sim, chamado por Tomás de Aquino, teóricos antigos, de lei natural, né? Alguns preferem chamar de direito natural. direito natural. O que isso significa? Significa que há certos princípios éticos
que são universalizáveis, né? É, Na Bíblia nós temos isso lá em Romanos 2, quando o apóstolo Paulo diz que os gentios, os povos pagãos, que não tiveram a lei por revelação, eles encontram-na escrita em seu coração, em sua consciência, dando testemunho os seus pensamentos, dando testemunho à sua consciência. Inclusive, ao longo do tempo, né, inúmeros pensadores e filósofos procuraram nos dar algum tipo de regra de identificação dessas leis morais, né, dessa lei moral. O Kant, por exemplo, dizia assim: age de tal maneira que a máxima da atuação seja convertida numa regra geral de liberdade. O que é que ele queria dizer com isso? Ele dizia: se você, por exemplo, pegar o ato de mentir e universalizar, todo mundo mentir um para o outro, ninguém vai conseguir conviver em sociedade. Então já sabe que mentir é uma coisa errada, né? O mentiroso não espera que todos sejam mentirosos para ele tirar vantagem da sua Exatamente. É mentira. preciso que haja verdade para ver mentira, né? É, né? E nós poderíamos imaginar uma sociedade em que todos fossem verdadeiros, mas não uma em que todos fossem mentirosos, né? O, o que furta, né? Ele não quer que todos furtem, senão ele não teria vantagem, né? Tiraria de um e tiraria um dele. Ele espera que todo mundo se comporte segundo a regra normal para ele ir lá e tirar, né? Inclusive, essa é a lógica dos terroristas, né? É que eles acham que podem quebrar as leis e esperam que os que vão persegui-los ajam conforme todo o Uma rito da... ética, né? Pois é. Então, o pessoal lá, né, desses grupos islâmicos, né, são assim, eles contam que vai ter toda uma dificuldade legal para poder persegui-los e tal, e que eles vão fugir a todas essas regras. Então, nós temos certas regras morais universais. Nenhuma sociedade valorizou a mentira pela mentira. Pode ser até que alguma tenha criado uma exceção para mentir, num caso, no outro, mas na hora que disse que era uma exceção, estava convalidando que a regra era não mentir, né? Mas a covardia nunca foi valorizada por sociedade nenhuma, mas sim a coragem como uma virtude, né? A lealdade, da mesma forma. Interessante que quando dois povos entravam em guerra e alguém de um povo o traía para que o outro tivesse a vitória sobre a sua própria nação, esse traidor não era valorizado por seu povo porque traíra e nem pelos que tiraram vantagem da sua traição. E ninguém Sim. valoriza a deslealdade, né? Então, nós temos certos princípios e valores universais. O Decálogo resume bem isso, né? Para honrar pai e mãe, para manter fidelidade no matrimônio, para não furtar, não matar, né? O que furta não quer ser furtado, o que mata não quer que lhe matem. Então, você tem aí certos princípios éticos universais que formam uma lei moral. Essa lei moral admitida, que para nós deveria ser o fundamento do direito positivo, quer dizer, das leis, as leis deveriam ser escritas pelo legislador com base nesse direito natural, com base nessa lei moral, sem afrontá-la, mas dando-lhe viabilidade. Uma vez que a gente admita essa lei moral, essa lei natural, ética, jurídica, conforme alguns preferem dizer, nós estamos admitindo um design moral Sim. na própria natureza humana, quer dizer, na própria natureza humana, nós temos instilados princípios morais para a ordem da convivência humana. A diferença é que, no caso da natureza, esses princípios, eles independem da vontade de alguém. O Criador colocou lá e você não tem controle sobre eles. Ninguém pode escolher, eu vou pular aqui do 13º andar e ficar parado lá no meio. Não, ele vai cair. É a lei da gravidade. Ele não tem poder sobre essa lei, nem poder de violá-la, no sentido
é, que você tem em relação a um preceito ético. Ele vai cair, ele vai sofrer as consequências, não tem como, elas são inexoráveis, elas seguem uma lógica de necessidade. Os animais, eles têm certas leis relacionadas à sua sobrevivência, mas são colocadas na sua estrutura instintiva, como fosse um programa, tanto que nós conseguimos adestrá-los, porque eles seguem padrões repetitivos, eles são mais previsíveis. O homem, como é livre, ele pode violar essas leis, né? E por isso que nós precisamos criar sanções para a ordem social, punições para os que descumprem. Mas o fato é que nós percebemos que tem também um desenho ético na natureza humana para estabelecer os padrões de uma convivência social sadia. Então, a gente vê aí também elementos do design inteligente. Perfeito. Inclusive foi na Revolução Francesa que foi declarado depois a Declaração Universal, né, com base nesses direitos naturais, direito à Uhum. liberdade, à vida, né, etc. Declaração de Independência norte-americana, né? E na Declaração de É, Independência norte-americana é mais interessante, porque esses direitos são declarados, e são afirmados como originários de um Criador. o Criador, exatamente. Exatamente. Então, meu amado irmão, o que diferencia a perspectiva filosófica do design inteligente de outras explicações sobre a origem da vida no universo? Como o design colabora com isso? Uhum. Pois é, o design, ele, a meu ver, dá uma explicação mais condizente até com o que a ciência faz. Porque o que é que o cientista faz? O cientista ele vai lá observar e vai procurar leis, né, na natureza. Então, a maneira dele de investigar é mais condizente com o design inteligente do que com uma formação aleatória para as coisas. Então, ele observa como acontece, por exemplo, fenômenos astronômicos, fenômenos ligados ao movimento, e ele os vai representar em fórmulas matemáticas, partindo do pressuposto que ali existem leis, que padrões que vão ser seguidos, e esses padrões podem ser reduzidos a elementos quantitativos em forma de cálculos. Inclusive, a ciência se antecipa muitas vezes à investigação empírica por essa confiança de que o universo segue padrões matemáticos. Houve um dos planetas do nosso sistema solar que, antes de ser observado pelo olho humano, dois cientistas em dois países distintos da Europa reconheceram a existência desse astro, desse planeta, né, e o fizeram através de cálculos matemáticos. Sim. Então, essa confiança de que os cálculos são verdadeiros e a observação empírica confirmando os cálculos, quer dizer, o cientista age na sua investigação e pesquisa como se a natureza fosse racional, né? O Kepler dizia que a linguagem com que Deus fez o mundo é a matemática, o que o levava, após uma descoberta, a dizer maravilhado, né? Eu acabei de pensar um pensamento de Deus. Então, o cientista que é evolucionista, ele, a meu ver, vive dentro de uma contradição, porque ele imagina um universo que surgiu aleatoriamente, uma vida que surgiu aleatoriamente, mas que ele não estuda como se elas fossem é, produtos aleatórios, mas como se fossem produtos de uma mente irracional. Ele procura que sua mente encontre a mente do universo, quando ele está à procura de leis, de regularidades, de padrões. Então, um cientista que adote o design inteligente trabalha com muito mais coerência, né? Inclusive, quando aparece assim algum órgão, como o apêndice, que alguém diz, isso aqui não tem nenhuma função, São vestigiais, né? São os são órgãos vestigiais. vestigiais e tal, você nota que essa explicação aí é mais ou menos como
a explicação do tapa-buraco, né? Ou seja, nós não explicamos isso aqui, vamos dizer, dentro agora dessa visão evolucionista, que são órgãos vestigiais. Mas o cientista não se conforma com essa explicação. Ele diz enquanto ele ainda É, não tem uma boa explicação, mas ele vai atrás. Aí é lá na, muito simplória, é muito é, simplória essa aí lá na explicação. frente o próprio cientista vai dizer, não, mas o apêndice tem uma função ligada aqui à imunidade. É, Você pode notar que dura muito pouco tempo, né? Porque, é. porque há uma inconformação científica dele com uma coisa para a qual não haja serventia. Aí ele diz isso provisoriamente, não é vestigial, mas ele continua pesquisando, mesmo que diz que é Não é vestigial, possível. Ele mesmo sabe que não é possível. ele mesmo Algo continua vestigial. pesquisando para poder dar uma resposta melhor do que essa. Antigamente, professor, se dizia das amígdalas. Amígdalas é um órgão que está aí, ninguém sabe para quê. Então vamos tirar as amígdalas, não é? Aí começava, eu era criança e ouvia falar muito disso, que as amígdalas eram importantes. Hoje em dia a gente sabe da importância das amígdalas, não é? São um verdadeiro sistema de defesa, faz parte do nosso sistema imunológico. E uma coisa importante na minha área de atuação, dizia-se há um tempo atrás que o terceiro molar, o dente do siso, por exemplo, era uma espécie de órgão vestigial. Ele não prestava mais porque não tinha mais utilidade. Hoje a gente sabe que nós estamos evoluindo, na verdade. Nós estamos piorando. Ele já esteve muito presente, muito em algumas pessoas ele ainda tem uma função, e nós estamos piorando. Por isso que ele está vindo impactado, sem erupcionar, não é? Professor, o doutor Alexander Fleming, quando perguntaram para ele se ele inventou a penicilina, ele foi o do primeiro a dizer que ele não inventou. Deus levou para ele a descoberta. Na verdade, ela não foi inventada, ela foi descoberta, né? Que ele saiu de férias, deixou a placa lá com os fungos, e quando ele voltou, tinha uma ação lá contra aquelas bactérias. Eu lhe pergunto uma coisa. Ainda hoje a ciência ela pode partir do princípio de que não existe um criador em todas as áreas? Eu sei que é uma pergunta bem aberta, né? Mas na sua perspectiva, a ciência hoje, nessa resposta que nós acabamos de ouvir, muitos cientistas ainda pensam que é possível que não exista um criador? O cientista, né, como nós aqui estamos imaginando, é o cientista natural, né? Sim, Há uma tradição que não valoriza muito as ciências humanas, e só as ciências empíricas, que despreza as ciências humanas porque elas são relativas, não tem muito critério, não tem objetividade, a subjetividade do investigador entra muito e tal. E nos Estados Unidos, por exemplo, se você falar em ciência, eles vão entender que a ciência é natural. As outras são mais as humanidades, né? Então, dentro desse escopo da ciência natural hoje, é que prevalece, né, para nós inadequadamente, o paradigma do naturalismo, né, de que você não deve encontrar explicações fora da natureza. Eles chamam até de naturalismo metodológico. Eles dizem, nós não estamos nem dizendo que Deus não existe, né? Tirando aqui aqueles mais militantes do ateísmo. Eles vão dizer, nós não estamos nem dizendo que Deus não existe, mas Deus não pode ser a explicação. Ou seja, Deus é irrelevante. Porque se você pode encontrar uma explicação para o universo e para a vida, sem precisar de Deus, e Deus existe, então esse Deus aí serve para quê, né? Qual é a relevância que ele tem, né? Mas aí eles podem até admitir, não, ele pode ter acompanhado a evolução, ele pode ter é, feito isso aqui, que depois, por um Big Bang, agiu. Você pode acreditar em Deus e tal, na verdade, é tão irracional que a gente nota que eles estão querendo mais é dizer o seguinte: você pode psicologicamente ter o Deus aí que você quiser na cabeça que ele satisfaça, mas não tem nenhuma relevância esse Deus para nada do que existe, né? É como se ele sim, estivesse fazendo uma concessão a pessoas que se sentem bem com a religião, mas não estão deixando realmente nenhum espaço para Deus. Mas para nós a coisa é bem diferente, né, na nossa visão. Por quê? Porque na visão deles é como se a evolução fosse uma coisa certa, aconteceu daquela maneira ali.
né? Apesar de ter acontecido há bilhões de anos, milhões de anos, apesar de ninguém ter ficado de testemunha, apesar de nenhum registro ter sido feito, né? Apesar de não se ter como voltar no tempo, só se tem a narrativa de que foi assim. É, o Big Bang lá também aconteceu muitos anos na visão deles, bilhões e bilhões aí de anos antes do homem. Atualmente, 23 bilhões de anos que eles Pois dizem. é, antes do homem existir, né? Mas eles sabem, apesar de não estar lá, eles sabem exatamente como é que foi, tem toda uma narrativa de percurso. Exatamente. Então, é uma coisa assim que é uma arrogância fora do comum, mas eles dão isso por certo, e Deus não é certo. Deus é como se fosse Uma hipótese, né? uma hipótese, se você quiser aceitar, você aceita e tal, mas isso aqui você tem que aceitar, que é científico. E para nós é o inverso. Para nós, o que é que a Bíblia, por exemplo, diz, como cristãos? A Bíblia diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. A Bíblia não prova a existência de Deus. Ela começa com Deus. No princípio, Deus estava Deus. A existência de Deus é que é indubitável. O salmista diz o nécio no seu coração, não há Deus, há um tolo. Lá em Romanos 1 diz assim, porque Deus, o seu eterno poder, divindade, se podem perceber claramente, né, diz lá em Romanos 1, pelas coisas que são criadas, de modo que os homens são indesculpáveis. A existência de Deus para nós é que parece uma coisa conclusiva, toda a ordem do universo dá testemunho, os céus proclamam a glória de Deus, diz o Salmo 19, e o firmamento anuncia o seu poder. Como Deus fez o mundo, é que para nós é um mistério. Por isso que a Bíblia diz lá em Hebreus 11, nós cremos que pela palavra de Deus foram criados os mundos, né? Pela fé cremos que pela palavra de Deus foram criados. Quer dizer, enquanto eles dão por certo uma coisa que aconteceu há bilhões de anos sem a presença de ninguém para testemunhar, só pela especulação, e dão por incerto e para a escolha privada de alguém se existe Deus ou não existe Deus, para nós é o contrário. Eu não preciso retroagir bilhões e bilhões de anos para poder ver o Criador lá no início fazendo o mundo. Eu tenho o Exatamente. Criador agora. Os céus estão proclamando a glória de Deus. A ordem está mostrando ele agora. É atual, é presente, é ostensivo o Criador para todos nós. Isso é que é certo. A maneira como ele fez o mundo e a maneira como ele criou o mundo é que para nós é um mistério. Como é que ele fez isso pela sua palavra? Então, me parece Exatamente. muito mais razoável a nossa visão do que a visão do evolucionismo ateu. É preciso ter muita fé dos ateus, né? É, Um livro exatamente. que nosso irmão João Paulo escreveu. Aham. E o que a Bíblia começa a dizer, meu irmão, é o seguinte: no princípio, né? No princípio. E antes do princípio, nada. O que é nada? Será que a gente consegue conceituar nada? A, a, a própria ciência diz que nós precisamos de matéria, energia, espaço e tempo para existir, não é? Sem esses quatro fatores, nós não existiríamos. Então, para mim, o mais racional é que o nada é a ausência desses quatro fatores, esses quatro elementos. Não tem tempo, não tem espaço, não tem energia, não tem matéria. Ou seja, o nada é a ausência de qualquer coisa. Como é que a gente poderia imaginar, então, antes do princípio? Não, é? Não, É. Antes do não faz princípio, sentido. o que havia era Deus, né? Era Deus, a De única. eternidade a eternidade, ele é Deus, é o Alfa e o Ômega, é o primeiro e o último, é o princípio e o fim. Então, Exatamente, exatamente. a pessoa diz, antes de existir isso, existia o nada, não existia Deus. Existia só Deus, não Só existia Deus. nada, só É, Deus. só Deus. Mas É, o princípio da existência de tudo está lá, né? Que é Deus. E é interessante que hoje a ciência ela está admitindo que além de matéria e energia, como classicamente se dizia, o mundo é composto de informação, né? sim, A vida tem o DNA, é informação. sim. O próprio universo, à medida que tem suas leis, tem o quê? Informação. Nós não conhecemos nenhuma experiência onde a informação procede de energia e de matéria. Nós não temos. A informação provém sempre de uma mente, né? Provém sempre de uma mente. E Muito essa organizada, né? é, e essa ideia de informação,
ela, por exemplo, é plenamente congruente com a descrição que a Bíblia faz, porque a Bíblia diz que Deus criou o mundo através do Verbo, ou seja, através do Logos, que é, é Cristo, mas que tem um sentido de razão. Lá em Hebreus 1 diz: Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Aí é informação. É uma Ele não só palavra. criou, né, mas ele sustenta. E por uma palavra, quer dizer, que é Sim, por uma informação, né, que exatamente. procedeu de Deus. Então, se a ciência fala hoje que é matéria, energia e informação, essa informação ela é um calcanhar de Aquiles para a ciência. A informação Exatamente. tem que vir de uma E, fonte. e uma outra questão, professor Glauco, é da onde viria então a matéria, a energia e o espaço, né? A não ser de algo, uma mente poderosa que pudesse do nada criar esses fatores com informação, né? O Isso, DNA é um sistema de informação muito detalhado e que precisa de muita informação e transmissão de informação. Porque o DNA ele vai se transmitindo através do RNA e vai multiplicando o próprio DNA e criando novas células e formando novos tecidos e órgãos e corpo. Ou seja, é preciso que essa informação seja contínua também, é preciso manter essa informação. Se isso. não, se tivesse a informação e ela não fosse transmissível, tudo desmoronaria. Ou seja, a Bíblia diz que Deus não só cria, mas ele mantém toda a estrutura do universo, né? E essa estrutura é informação. Não fosse isso, nós não teríamos sol, a luz do sol, a energia do sol, a vida na Terra se extinguiria em questão de poucos dias, né? A informação continua sendo transmitida ao longo de muitos anos, não é? Isso. Meu irmão, dentro da academia, o design inteligente ainda enfrenta uma resistência muito grande, nas faculdades principalmente, não é? Quais são os principais desafios que essa teoria encontra no seu meio científico? Você tem algum meio de discussão disso, lá onde você leciona, você ensina, Uhum. academicamente? A principal resistência, né, ao design inteligente é em razão de as pessoas acharem que a teologia ou a religião está entrando na esfera da ciência. Por isso que toda abordagem em relação ao design inteligente deveria estrategicamente começar, da nossa parte, pelas falhas do evolucionismo, pela incapacidade do evolucionismo de resolver certos problemas. E aí seria o começo para a gente introduzir o design inteligente. Nós realizamos já aqui em Fortaleza a TDI Nordeste. Realizamos, inclusive, no auditório da Faculdade de Direito da UFC, que é o maior auditório da universidade, e tivemos, assim, professores de várias partes, do Brasil, inclusive um professor norte-americano também, né? Um pesquisador norte-americano, na época, foi um evento com parceria da UFC, que cedia o espaço e me tinha entre os organizadores, e a Universidade Mackenzie, né? Com a participação de um instituto americano, né? O Discovery. E foi um evento muito grande, nós tivemos 500 a 600 participantes, né? Foi um evento de grande impacto. Talvez se ele tivesse acontecido lá na parte da universidade que estão mais os cursos ligados de ciências da natureza, tivesse tido talvez mais resistência. Acho que como a gente fez por aqui, não teve tanta resistência. Mas o professor Adalto Lourenço, no passado, ele deu muitas palestras na Universidade Federal do Ceará. Foi um tempo muito interessante, porque ele foi nos vários cursos lá de ciências naturais, e de acordo com a peculiaridade de cada curso, ele fazia a sua abordagem e dava oportunidade para discussões. Muita gente se levantava em perguntas, ele abria esse espaço, né, para as pessoas falarem,
com contestação, inclusive professores às vezes faziam isso muito aguerridamente, mas ele tinha uma sabedoria muito grande, falava com muita calma, muita serenidade, dava respostas oferecendo fontes e tal, e foi também um momento muito interessante, né? Isso foi bem antes desse nosso simpósio da TDI Nordeste. E nós temos professores e alunos que comungam, né, com o pensamento do design inteligente, mas eu não sei afirmar se no campo lá das ciências da natureza, dentro da universidade, eles promovem algum tipo de movimentação em relação a isso. Eu sei que são pessoas que têm a convicção que nós temos dentro de seus espaços acadêmicos, eles testemunham o que pensam, mas falta ainda um movimento organizado. Agora, nós temos aqui no Ceará um movimento organizado que é a Comune, Comunhão Universitária Evangélica. E a Comune, ela realiza todo ano simpósios, geralmente no período que tem o feriado de Corpus Christi, e ela realiza simpósios e realiza também outras atividades, né, relacionadas a várias temáticas acadêmicas, científicas das diversas áreas. Não é reduzida só ao âmbito das ciências da natureza, mas também entram as ciências humanas. Mas nós já tivemos alguns dos simpósios que tiveram essa questão das ciências naturais. Tivemos o primeiro, por exemplo, há mais de 5 anos atrás, onde uma professora da área de química falou da relação entre ciência e a fé cristã. O professor Ricardo Marques, que faz parte da TDI Brasil, palestrou também acerca dessa questão do evolucionismo, né? Tivemos já a participação do Tasso Licurgo, tivemos participação do professor Marcos Ebelin, e, portanto, dentro da Comune, em conjunto com outras preocupações também ligadas às ciências humanas, como ideologia de gênero, relação do Estado com as liberdades e tal, nós tivemos já palestras e um simpósio do design inteligente. A TDI Nordeste foi em conjunto com a Comune, foi organizada pela Comune junto com a TDI. Então, nós temos procurado fazer isso, né? Os espaços acadêmicos, eles, se a pessoa souber colocar a coisa de uma determinada maneira, a resistência diminui. Tudo depende de como nós vamos colocar isso daí, né? No primeiro momento, a gente deve mostrar que o evolucionismo vai ser levado em conta também como uma proposta, né? Que o que a gente quer ver as falhas do evolucionismo e ver quais são as explicações alternativas que poderiam ser mais abrangentes do que o evolucionismo com essas falhas. Então, é sempre essa maneira de colocar com sabedoria estratégica que determina a melhor aceitação dentro desse espaço. Nós podemos dizer que a teoria do design inteligente, ela chegou como uma alternativa de debate em relação ao evolucionismo nas universidades. Chegou sim, chegou, mas existe uma espécie de ortodoxia, né? A ortodoxia ainda é darwinista, mas só em eles saberem que já existe o design inteligente, só em eles saberem que já existem cientistas credenciados que defendem o design inteligente, existem instituições que defendem o design inteligente, já é uma grande coisa, né? Eles não vão manter sua ortodoxia achando que simplesmente o outro lado é uma bobagem, é uma coisa, não,
é um pensamento que já tem estrutura e respeitabilidade, né? Então, é um processo agora longo para poder as coisas irem se revolucionando, irem se alterando nesse aspecto. Um grande desafio para nós é porque grande parte dos defensores do design inteligente são evangélicos, né? Muitos não são. Temos até na TDI Nordeste, ou TDI Brasil, palestrantes que não são evangélicos, são até de, de, de seitas não cristãs. Temos Acho que pessoas tem que ateus também, inclusive têm, ateus, é, ou pelo né, menos que que eles não. defendem porque o design inteligente ele é uma teoria minimalista, né? A única questão é, houve uma mente inteligente por trás da criação ou não? Não é? Houve, ok. Então não se discute então quem é. Cada um coloca a sua perspectiva de quem é o design, é isso? Isso. E aí nós temos católicos, evangélicos, mas a gente sabe que os maiores protagonistas são evangélicos, né? Sim, sim. Então, o que é que acontece? Devido até à falta dos espaços e à falta de um público ainda interessado dentro dos meios acadêmicos, muitos dos nossos eventos acontecem, às vezes, dentro de igrejas, né? Sim. E quando a gente vai levá-lo para dentro da igreja, a gente se sente mais à vontade de fazer os links, né, do design inteligente com o criacionismo bíblico. Bíblico. Então, a gente tem que ter esse espaço, eu acho que é adequado para isso, né? E deve ser isso até incentivado, mas a gente tem que ter o cuidado para poder não esquecer que quando a gente está no campo da universidade, a gente não pode fazer, do ponto de vista estratégico, esses links assim com muita facilidade. Senão eles vão dizer, vocês já creem É nisso daí, religioso, isso né? é religioso e pronto. Então, o nosso grande desafio é esse, é que a gente está fazendo os nossos eventos num ambiente em que nós temos uma maior segurança e aí a gente faz essas conexões que são salutares, mas a gente entender que a gente não pode se habituar a essa forma e tentar levá-la para dentro do espaço acadêmico. No espaço acadêmico a gente tem que ser mais comedido, tem que saber como fazer, né, para poder o nosso discurso ter entrada lá dentro. Exatamente. Meu irmão, nós vamos fazer um intervalinho só para a gente ir no banheiro, Tá certo, se equilibrar e volta daqui 5 minutinhos, tá bom, meu tá irmão? ótimo. Um sonho para se tornar realidade exige muito mais do que a vontade do sonhador. É necessário ter coragem, sabedoria, determinação e, acima de tudo, a ação. Há mais de uma década, a Wiki Telecom surgia como um grande sonho na mente do empresário Paulo de Tarso Baima Filho. E como mentes conectadas mudam o mundo, em 2010, esse grandioso projeto começava a se concretizar. Nascia a maior operadora de telecomunicações do Maranhão e uma das maiores do Brasil. Homologada pela Anatel, a Wiki Telecom possui mais de 35 mil quilômetros de rede backbone, com 100% fibra ótica, totalmente própria, abrangendo 9 estados e o Distrito Federal. Somos uma das operadoras que mais cresce no Norte e Nordeste. E para garantir nosso pioneirismo e excelência no mercado, investimos em uma infraestrutura de rede de última geração, através de implantação de Smart Cabines com a tecnologia DWDM em todas as nossas rotas, garantindo a máxima qualidade e segurança aos nossos clientes. A Wiki Telecom possui atuação fortemente consolidada nos estados Maranhão, Pará, Piauí, Ceará e investe continuamente na expansão de sua rede para outros estados. Ao todo, levamos conectividade para mais de 400 cidades do Brasil, oferecendo um atendimento de excelência a clientes residenciais, empresariais, provedores de internet ISP e governamentais. A Wiki oferece os serviços de internet banda larga, link dedicado, LAN to LAN,
construção e manutenção de redes FTTH e Metro, telefonia fixa IP e soluções de data center, como armazenamento de dados em nuvem e hospedagem física de equipamentos dos clientes, utilizando toda a qualidade, segurança e infraestrutura dos nossos 2 data centers, sendo um deles considerado o maior data center do estado do Maranhão. Para garantir um atendimento de qualidade e excelência, investimos na capacitação e profissionalização dos nossos colaboradores. Nossas equipes de suporte e monitoramento estão à disposição dos nossos clientes para solucionar qualquer eventualidade. Para consolidar ainda mais nossa hegemonia, nossa rede foi construída em anel com total redundância, sendo 100% própria, ou seja, sem a necessidade de terceirização de transporte, além de oferecer segurança e proteção anti-DDoS. E para garantir a máxima eficiência em conectividade, estamos conectados aos principais IX nacionais e a 9 IX internacionais. E ainda com o objetivo de oferecer mais oportunidade de alcance aos nossos clientes, fazemos swap de rede com outras grandes operadoras do Brasil. Nossa principal meta é continuar avançando e conectando muito mais pessoas ao mundo, através das nossas soluções em conectividade. Por isso, investimos continuamente em novas tecnologias para garantir mais oportunidades e um futuro melhor para todos. Wiki Telecom, construindo futuros através da conectividade. Olá pessoal, eu sou Vitória Ribeiro e estou hoje no Céu Dental, um dos patrocinadores do podcast Conexão Diálogo. O Céu Dental é um centro odontológico especializado em atendimentos e serviços de qualidade. Já tem mais de 40 anos de mercado e está hoje localizado no Renascença, no edifício Office Tower. O Céu Dental oferece serviços como próteses totais, implantes dentários e muito mais, sempre com profissionais experientes e tecnologia moderna. Quer agendar uma consulta ou fazer uma avaliação? Basta entrar em contato através do número 98 32 21 4174. Informação, entretenimento, cultura, negócios, saúde, educação e fé. Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso. Mais que um podcast, um debate sobre a vida. Oferecimento Wiki Telecom, a maior operadora de telecomunicações do Maranhão. Locadora Cargo, o veículo certo no lugar certo. E Instituto Brasileiro de Serviços Médicos, IBMED. Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso. Voltamos aqui com nossos patrocinadores. Wiki Telecom, a maior operadora de telecomunicações do Maranhão. Mais de 35 mil quilômetros de rede 100% fibra ótica. Presente nos estados Maranhão, Pará, Piauí e Ceará. A número 1 em fornecimento de internet empresarial, governamental e para provedores ISP. IBMED, Instituto Brasileiro de Serviços Médicos, instituto especializado na prestação de serviços médicos e hospitalares nas esferas pública e privada. Céu Dental, clínica odontológica especializada em atendimento e serviços de qualidade. Sorriso saudável com cuidado e excelência. Agende sua consulta, 3221-4174. CB2Go, a melhor cafeteria de São Luís, localizada no Renascença. Produtos de qualidade. A CB oferece uma grande variedade de opções, bebidas quentes e geladas, cafés especiais, cappuccinos, chocolates, frappés e vários acompanhamentos como salgado, pães de queijo, entre outros. Peças pelo iFood ou pelo WhatsApp 3210-1032. Ok, voltamos aqui com o professor Glauco Barreira para continuarmos na nossa entrevista. Professor, o senhor pesquisa sobre C.S. Lewis, né? O senhor certamente se deparou com questões filosóficas profundas sobre fé e razão. Como as ideias de C.S. Lewis dialogam com o design inteligente? C.S. Lewis ele combate muito o naturalismo, né? Científico, mostrando que
assim como nós, através da razão, interferimos no mundo natural, no sentido de que a gente cria a cultura, né? A cultura, ela é fruto da agência humana sobre a natureza, transformando o dado no construído. Nós não somos criadores ex nihilo, quer dizer, a partir do nada. Nós criamos a partir daquilo que nos foi dado por Deus. Nós temos a matéria-prima das nossas criações na natureza, né? Daí porque Tolkien também, que foi amigo de C.S. Lewis e autor do Senhor dos Anéis, dizia que nós éramos subcriadores. Então, nós até criamos mundos paralelos, né? Como Tolkien criou através da imaginação de forma literária. Mas a gente transforma a madeira proveniente da árvore numa mesa, numa cadeira. A gente, através do uso das pedras, construímos uma casa. Nós, pegando das plantas certos ingredientes, fazemos tintas, convencionamos o sentido de palavras a partir de letras que nós também convencionamos, e aí escrevemos livros, pintamos quadros e tal. Então a gente cria a cultura. A cultura ela não surge sozinha. Se alguém, por exemplo, fazer uma escavação, encontrar ruínas de uma civilização antiga, encontrar um arco e flecha soterrado, ninguém vai pensar, isso aqui surgiu por um processo de longo tempo, uma série de coisas Natural, não guiado. fortuitas, né, que foram coincidindo. Não, a gente não, isso aqui eu estou reconhecendo aqui a mente do ser humano, né, que é uma civilização criada pelo homem. Então ele diz assim como o homem interfere na natureza, né, criando a partir dela a cultura, nós deveríamos também entender que Deus criou o mundo. De certa maneira, nós, seres humanos, violamos o naturalismo, porque nós criamos uma sobrenatureza, nós estamos numa posição de sobrenatureza. Se pela corporeidade nós participamos da natureza, pela nossa alma, pelo nosso espírito, nós ficamos acima dela, né? Então, existe uma sobrenaturalidade natural, né? Natural porque nos é Sim, familiar do dia a dia. É a nossa. Quer dizer, nós transcendemos a natureza tanto que a gente age sobre ela de maneira transformadora, né? E é curiosa a forma como o C.S. Lewis vai mostrar que nós temos uma alma. Ele diz assim, olha, quando você traduz um texto de uma língua que é mais rica em palavras para uma que é mais pobre, o que é que acontece? Você vai ser obrigado a tomar, na língua mais rica, duas palavras, que lá representam coisas distintas, embora próximas, e traduzi-las na língua mais pobre por uma única palavra. Por exemplo, eu poderia ter numa língua mais rica as palavras olhar e contemplar, que nós distinguimos, né? Olhar pode ser só olhar e virar a cara, né? Contemplar a gente já presume um olhar absorto, né? Um olhar analítico, né? analítico e tal. E vamos supor que eu fosse traduzir um texto que tinha a palavra olhar e contemplar para uma língua mais pobre que só tinha a palavra olhar. Ela usava, lá se usa o olhar tanto para contemplar como para olhar, não tem Sim, duas palavras. Então eu traduziria estas duas palavras para a língua mais pobre em uma única. Eu empobreceria o sentido do texto, em razão de a outra língua ser mais escassa. Aí ele diz: não parece ser exatamente isso que ocorre? Nós temos certas reações físicas, como suar frio, se arrepiar, certas coisas que aumentam a nossa pressão, baixam a nossa pressão e tal, e que muitas vezes elas estão associadas a coisas bem distintas. Quer dizer,
Eu, por ter tido uma notícia muito maravilhosa, eu posso ter, por uma alegria, infartar, e por uma tristeza também, infartar. Eu posso, Sim, eu posso me arrepiar maravilhado e eu posso me arrepiar assombrado. Então, ele vai começando a mostrar que o nosso corpo, ele tem uma linguagem mais empobrecida do que a nossa alma. De maneira que coisas que lá no fundo, na nossa alma, a gente sabe serem coisas bem diversas, elas se expressam em reações físicas muito semelhantes. Então, isso mostra haver algo em nós que transcende o corpo, que tem uma riqueza maior do que o corpo, que o corpo se vê obrigado a bater numa mesma tecla para falar de coisas que a gente sabe serem diferentes. E aí ele vai falar isso. Nós temos um elemento de sobrenatureza, né, que é exatamente a alma. E ele vai mostrar também como a questão do evolucionismo se torna irracional, porque é autocontraditório se eu reduzir tudo à evolução. Ele até acreditava numa certa conciliação possível, né? Bem diferente daquelas que os evolucionistas acreditam hoje, mas ele acreditava em algum tipo de conciliação possível, tinha alguma concessão que eu não faria. Mas ele dizia que o evolucionismo sozinho não poderia explicar nada, porque se nosso cérebro, né, se o nosso cérebro for tudo, se a nossa mente for reduzida ao cérebro, se a gente não tiver uma mente distinta do cérebro, então os nossos pensamentos são apenas reações físico-químicas que estão acontecendo lá no nosso cérebro. E como é que eu poderia garantir que essa reação físico-química é crível, que ela me diz a verdade, né? Se eu sou apenas corpo, se minha mente é apenas cérebro, se o meu pensamento é apenas uma reação físico-química, existem reações físico-químicas no cérebro dos animais também. Como é que eu sei que o meu cérebro está no estágio de evolução exato em que aquela reação físico-química que acontece é a que condiz com a verdade, em que a lógica que eu desenvolvi a partir desse cérebro para pensar é a lógica que atende melhor à verdade. Como é que amanhã não poderia eu desenvolver o meu cérebro e descobrir que toda a lógica como eu concebia hoje era inadequada por um processo em que o meu cérebro vai evoluir ainda mais, né? Olá, pessoal. Vocês que estão assistindo esse podcast Conexão Diálogo, nós queremos pedir para vocês que estão gostando do conteúdo que é feito com muito profissionalismo, muita capacidade, se inscreva, dê o seu gostei ou não gostei e comente também. Isso é muito importante para nós. Depois que você fizer isso, continue assistindo o nosso conteúdo. Um grande abraço. E aí ele coloca que a própria credibilidade da ciência está em risco se eu reduzir a mente ao cérebro, porque se o cérebro está num processo de evolução, eu não posso garantir que ele está no processo de evolução, que ele daria os resultados todos efetivos, e eu não teria nenhuma razão para crer num cérebro que passou a funcionar a partir de uma série de coisas fortuitas que levou ao surgimento da vida e ao próprio desenvolvimento desse cérebro, né? Quer dizer, a, exatamente. a evolução a evolução é representada como uma coisa que é em função da sobrevivência do mais apto, ela não é em função da verdade. Ou seja, o Sim, móvel da evolução é a sobrevivência e não a chegar à verdade. Então, eu não posso saber se esse cérebro que se organizou assim apenas para o que era melhor para a sobrevivência, ele seja credenciado para a verdade, né? Então, a teoria evolucionista ficaria autocontraditória. Eu preciso provar sim, uma evolução com um cérebro que veio da evolução. Então, se ele faz parte, ele tem que ser provado na evolução tanto quanto as outras coisas. Como é que ele se prova a si mesmo, né? sim. Ou seja, a teoria da evolução mesmo está afirmando que nós não estamos na plenitude, nós ainda estamos evoluindo, então. Não é É, isso? O nosso cérebro ainda não está na sua plenitude, é. né? Ainda É pode uma evoluir coisa, mais. ainda pode evoluir mais, ou E seja, como nós é que estamos na contradição. e se o cérebro ele é um produto de evolução em evolução, como é que ele pode ser o constatador da evolução? Se ele é objeto, Exata, como ele é sujeito?
Se ele está Exatamente. no processo para ser investigado, como é que ele pode ser o investigador? Isso acontece muito no direito, né? Um princípio do direito. O investigador não pode ser É, objeto da investigação, ele não pode ser isso, sujeito, né? Não pode ser. Até se exatamente. contradiz, é fator de nulidade de processo, não é isso? Eu não sou É, advogado, mas é. o que a gente ouve falar é isso aí. Então Né? é O juiz preciso. não pode ser a vítima. Se Isso, ele for a vítima, ele não exatamente. pode julgar. Né? Exatamente. Ou seja, o cérebro ele não pode ser o motivo porque ele também é investigado. Se ele é É, objeto da evolução, ele não pode ser o investigador da é. evolução. Eu Não é preciso de mais ou alguma menos isso aí? coisa que esteja fora da evolução para poder Fora da examinar ela evolução. aqui. Então, ou eu sou dotado de uma alma que não veio de processo evolucionista algum para que eu possa observar, ou então se o que eu chamo de alma é apenas o cérebro que está dentro desse processo, então ela não está credenciada para. É como o tempo, né, meu irmão? Como é que eu posso dizer que nós estamos aqui na Terra há 20 bilhões de anos? Se eu estou dentro do tempo, eu não posso investigar isso. Eu não posso retroagir para 23 bilhões de anos para investigar se realmente são 23 bilhões, porque eu estou dentro do tempo. Só quem poderia investigar seriam as evidências ou quem está fora do tempo, não é isso aí? Filosoficamente? Hum. Meu irmão, na sua visão, quais são as implicações do design inteligente para a sociedade contemporânea? Essa teoria pode influenciar a maneira de como encaramos educação, ética e até políticas públicas? Pode. Eu tenho, só para completar, eu tenho certeza que na sua educação primária e primeiro e segundo grau, você estudou puramente evolução. Eu também estudei evolução. E chega o ponto que você descobre que não é a evolução a verdade absoluta. Como a sociedade, percebendo isso, vai encarar essa educação agora? Pois é, A sua percepção. como é que você vai ensinar moral para uma pessoa, ensinando a ela que tudo que nós temos de bom veio por um processo de descarte de seres mais fracos, Sim, e sobrevivência dos mais fortes. Por que que eu teria atenção para com uma pessoa doente, uma pessoa que tem problemas, se a própria natureza que nos constituiu melhores fez esse descarte e tudo que existe é a natureza e não Deus? Se a natureza passa para o lugar de Deus da minha veneração, a pessoa diz como a natureza é sábia, como a natureza é isso, a natureza é aquilo, e a natureza descartou os mais fracos para que os mais fortes pudessem evoluir. Então, qual é o referencial moral que eu tenho para uma educação de assistência aos mais necessitados, aos mais frágeis? É interessante que Platão, ele dizia que as histórias da mitologia sobre os deuses os representavam como seres egoístas, que tomavam esposas de mortais e tal. sim, E mesmo assim, o grego acreditava na ordem moral. Era uma contradição, era como se os deuses estivessem acima do bem e do mal. Eles eram guardiães da ordem sim. moral a que o homem estava submetido, mas eles não estavam submetidos à ordem moral. Então, Platão disse: olha, é, essas histórias acerca dos deuses não devem ser ensinadas às crianças. Ele na sua obra A República, propôs que esses escritos de Homero não fossem estudados pelas crianças, porque se as crianças imaginassem os deuses daquela maneira, que estímulo elas teriam para seguir a ordem moral? Então, se a minha divindade, entre aspas, que ocupa a posição que nós atribuímos à divindade, se a natureza, ela promoveu Ceifa o o menos desenvolvimento apto. descartando os mais fracos. Então, qual é o paradigma que eu tenho para eu cuidar das pessoas em situação de maior fragilidade, né? A gente viu que o nazismo levou o evolucionismo às últimas consequências do ponto de É vista eugenia, né, meu irmão? teórico. Eugenia, É eugenia. eutanásia, né? Esterilização de quem tem Realização de problemas genéticos para não perpetuar a, 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 a deficiência, a né? deficiência na espécie, né? Então, realmente, eu tenho um grande problema para a educação moral, né? Como eu disse, se eu entender o design inteligente como a melhor explicação,
eu vou tornar o cientista mais coerente, porque o que ele procura no universo são estruturas de racionalidade, são padrões matemáticos, são regularidades. E aí ele não vai precisar imaginar um universo que não veio de nada disso e que ele está estudando procurando isso, mas vai imaginar um universo que veio de uma mente e o que ele está procurando é exatamente o que um universo criado por uma mente teria, né? Então, eu vou dar mais coerência ao trabalho dele. Agora, a grande dificuldade para haver uma revolução paradigmática quanto a isso e abandonar-se o evolucionismo é o problema dos investimentos que foram feitos ao longo do tempo a favor da teoria evolucionista. As pessoas, elas não conseguem ver, às vezes, o design inteligente, que é muito mais óbvio e claro, por uma dissonância cognitiva. Elas se enervam com a possibilidade de abandonar o evolucionismo pelo incômodo que isso traria. Imagine, quantos livros seriam inutilizados. Imagine Museus, né? Toda a estrutura. museus, museus que seriam perdidos, elaborados, quantas pesquisas em andamento que pressupõem isso aí seriam modificadas, quantos financiamentos, né, de Sim. institutos de pesquisa seriam Quantos alterados. institutos fechariam as portas, né? Pois é. Então, é, ao evolucionismo foi dado um crédito precipitado durante um tempo, que levou todo mundo da ciência a se organizar em torno disso. Então, haveria uma reformulação tão ampla, envolvendo prejuízos, mudanças de status hierárquicos, de posições de pessoas, seria uma mudança tão intensa que isso é o que leva a uma enorme resistência, né? Exatamente. E a incongruência, a pergunta termina com políticas públicas, a incongruência que os governantes, por exemplo, teriam que agir ou pensar ou defender, uma vez que eles defendem a evolução que ceifou o mais frágil, o menos apto, e ao mesmo tempo eles fazem políticas de inclusão de deficientes físicos, deficientes visuais. Quer dizer, é uma incongruência, não É, é? Seria mais fácil não ligar assim, considerando que a evolução defende isso, seria mais fácil não fazer políticas públicas para essas pessoas, porque elas vão ser ceifadas pela, entre aspas, natureza sábia, ou a sabedoria da natureza. Não é? é, É completamente irracional isso, né? se fosse pensar em política pública realmente coerente com o evolucionismo, graças a Deus elas não são, né? Normalmente, mas se forem, o resultado vão ser as políticas do nazismo. Sim, Eugenia, exatamente. esterilização, eutanásia, né, classificação de competência para cargos em função de A raça. raça inferior, né? Raça É, inferior, tudo exatamente. isso aí seria levado em consideração. Mas graças a Deus não é, meu. Graças a Deus tem a igreja e os cientistas do design inteligente para defender que não, nós não evoluímos de lugar nenhum. Nós estamos piorando. É Isso é isso. verdade, nós estamos evoluindo, né? Nós estamos ficando com deficiência visual, daí nós dois temos óculos, né? Nós estamos Uhum. ficando mais velhos, a visão dificulta, não é? A segunda lei da entropia, nós partimos de um sistema organizado para uma desorganização, né? A audição fica ruim, os dentes vão ficando, a boca vai quebrando dentes, músculo, uma série de coisas. Mas graças a Deus nós É, somos remidos pelo sangue de Jesus. e a gente fica pensando, né? Para os evolucionistas, uma série de coisas foram coincidindo para formar a vida. Se eu pisar numa barata, ali esmagada a barata, todos os componentes necessários para a vida de um ser, no caso de uma barata, estariam ali. E eles não se reorganizam para outra forma, né? Eu estaria colocando tudo próximo para acontecer aquilo que aconteceu sem estarem próximos, né? No entanto, não é assim que acontece, né? E se eu colocasse todos os elementos que compõem uma barata no liquidificador e batesse
e derramasse e esperasse ter vida ali, não haveria vida, Pois porque ela é, não vem dessa forma. Não, é, não são apenas elementos que formam, né? pois É uma é, organização complexa da vida, né? com certeza. Meu irmão, quais as suas considerações finais? Qual mensagem final o senhor gostaria de deixar para os nossos ouvintes que estão refletindo sobre essa conexão entre a filosofia, a ciência e teologia? A Qual minha a mensagem, relação que elas têm? pronto, a minha mensagem final é que todos, né, possam estudar esses assuntos, aqueles que estão dentro de uma universidade, ou na condição de alunos ou de professores, que possam estudar para que possam dar respostas, descobrirem as questões realmente difíceis e se habilitarem por estudo e pesquisa a darem uma resposta para isso, que a igreja seja firme neste assunto, né? Que nós não venhamos a negociar, que nós não venhamos a ter baixa estima, vão classificar a gente dessa maneira, pelo contrário, tenha segurança, né? E veja exatamente o evolucionismo como uma bobagem, e não como uma coisa que você teria que mostrar alguma condescendência. E que os nossos jovens, principalmente, estão no ensino médio e tal, procurem literatura sobre isso, procurem ouvir os seus pastores, né? E que nós saibamos que se nós quisermos ter uma coisa linear, filosofia, ciência e teologia, o melhor caminho é o design inteligente. Porque o evolucionismo ele quebra com a teologia, mas ele quebra também com a filosofia. Existem inúmeros princípios filosóficos que o evolucionismo desatende. Por exemplo, o efeito não pode ser maior do que a causa. Você não pode ter, por exemplo, um mundo que de uma explosão gerou a ordem. O efeito não pode ser maior do que a causa. Você não pode ter a vida surgindo de situações fortuitas. O que nós vemos é um aluno aprendendo de um mestre, que tem mais conhecimento que um aluno. Todo ser que move o outro à perfeição, ele tem a perfeição a que move o outro. Nós vemos inúmeros princípios filosóficos que são desatendidos. A ideia, por exemplo, do argumento teleológico de Tomás de Aquino ou de Aristóteles, né? As coisas que têm uma ordem evidenciam um design, né? Todo movimento requer uma causa no início, não movida, e que possa dar movimento a todas as coisas, né? Se todos os seres têm algum grau de perfeição, por exemplo, um vegetal tem um grau de perfeição maior do que uma pedra, um animal maior do que um vegetal, um homem maior do que um animal. Se nós falamos em graus de perfeição, deve haver a perfeição absoluta, senão não haveria nem como nós falarmos em grau. E essa perfeição absoluta só pode estar no ser por excelência, que é Deus. Então, quando você defende o design inteligente, você encontra as conexões entre todas as formas de conhecimento, entre a filosofia, a ciência, a teologia. Quando você defende o evolucionismo, você termina enclausurando a ciência, né? Fechando-a para a teologia, a não ser uma teologia serviçal dela, né? Que não tenha nenhuma autonomia, que só seja em função de legitimá-la. E você enclausura também a ciência em relação à filosofia. Também digo a mesma coisa, a não ser que seja uma filosofia serviçal, que já foi feita para o evolucionismo, mas a filosofia espontânea, como nós temos desenvolvido ao longo do tempo, ela não encontra relação com as concepções do evolucionismo. Então, nós nos sentimos muito mais à vontade no amplo escopo da ciência com o design inteligente. Beleza, amigo. Eu gosto sempre de usar aquela frase de Lavoisier, químico francês, que dizia:
Na natureza, a lei da preservação da massa, da conservação da massa. Na natureza, nada se cria, nada se forma, tudo se transforma. Ou seja, o homem é apenas transformador, ele não é propriamente um criador, não é? Ele apenas transforma tudo que existe em outras coisas, a gente vai só transformando. Não é? Meu irmão, eu também quero lhe agradecer pela sua participação, mas antes, eu deixei para o final isso aqui para dizer quem é Glauco Barreira Magalhães Filho, que fala com toda essa autoridade. O professor Glauco é bacharel em Direito pela Universidade Federal do Ceará. Não vou nem dizer o ano, hein, meu? Mestre em Direito pela Universidade Federal do Ceará. Doutor em Sociologia pela Universidade Federal do Ceará. Livre docente em Filosofia do Direito pela Universidade Vale do Acaraú. Graduado em Teologia pela Universidade Metodista de São Paulo. Doutor em Ministério pela Faculdade de Teologia Metodista Livre. E especialista em Teologia Histórica e Dogmática pela FAERP. Eu não vou nem relacionar o resto, porque tem mais atuação científica, mais atuação de pesquisa, atividades acadêmicas, que depois eu posso colocar na edição. Mas quero lhe agradecer muito pela sua participação, a disponibilidade do seu tempo. Fazia mais de 1 ano, quase 2 anos que a gente não se falava. Quero lhe convidar para vir em São Luís também. Vou programar aqui uma palestra para você vir aqui em São Luís, tomar banho no mar também. Sei que o Ceará também tem um litoral muito bacana, eu conheço. Fortaleza, mas São Luís também tem. Nós somos co-irmãos, nordestinos, lutadores. A única coisa que o nordestino quer é um pedaço de terra e um pouco de água. O resto nós sabemos fazer. Plantar, colher, cozinhar, comer e sobreviver nas adversidades. Eu tenho a impressão que se a evolução realmente tivesse existido, os únicos sobreviventes seriam os nordestinos, porque nós somos os mais fortes. Sabemos viver em água em abundância e seca em abundância também, por assim dizer. Sabemos, nos dois extremos nós sabemos sobreviver. Sabemos comer palma e comer filé também. Não é, meu irmão? Eu conheço de passagem Quixadá, sei como é o sertão nordestino. E aqui também tem sertão nordestino, apesar do Maranhão, a parte setentrional ser Amazônia, mas também nós temos o sertão do Maranhão também, temos a Baixada Maranhense, enfim, temos outras regiões semelhantes ao Nordeste. Quero lhe agradecer a sua participação, abraço para você, Deus o abençoe, sua família, seu filho, sua igreja, que Deus esteja abundantemente lhe retribuindo tudo aquilo que você tem feito nessa terra, aguardando a sua existência eterna no céu. Tá bom, meu irmão? Muito obrigado. Um grande abraço para você. Obrigado aí pela hospitalidade, acolhida, por participar, e estamos aí para servir ao Senhor juntos. Deus abençoe. Amém. Um grande abraço para você. Deus te abençoe. A Wiki Telecom, maior operadora do Maranhão, com mais de 35 mil quilômetros de rede, oferece serviços com condições exclusivas para clientes empresariais e provedores ISP. A Wiki possui a tecnologia DWDM em toda a sua rede, possibilitando o fornecimento de velocidades acima de 100 GB em canais independentes com a menor latência, proteção anti-DDoS e redundância. Wiki Telecom, conectando os maiores provedores de norte a sul do Brasil. 98 99122 7918. Olá pessoal, eu sou Vitória Ribeiro e estou hoje no Céu Dental, um dos patrocinadores do podcast Conexão Diálogo. O Céu Dental é um centro odontológico especializado em atendimentos e serviços de qualidade. Já tem mais de 40 anos de mercado e está hoje localizado no Renascença, no edifício Office Tower. O Céu Dental oferece serviços como próteses totais, implantes dentários e muito mais, sempre com profissionais experientes e tecnologia moderna. Quer agendar uma consulta ou fazer uma avaliação? Basta entrar em contato através do número 98 32 21 4174. Informação, entretenimento, cultura, negócios, saúde, educação e fé. Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso. Mais que um podcast, um debate sobre a vida. Oferecimento Wiki Telecom, a maior operadora de telecomunicações do Maranhão. Locadora Cargo, o veículo certo no lugar certo. E Instituto Brasileiro de Serviços Médicos, IBMED.
Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso.